Então, vamos viajar sem passar perrengue? Marinheiro de primeira viagem nunca sai 100% certo e isso é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo. Eu trabalhando com intercâmbio de viagem já perdi voo, já fiz porcaria. E por isso eu tô aqui com super dicas da Tia Max pra mostrar 5 erros que você não vai cometer na sua próxima viagem, porque Tia Max tá te ensinando, Tia Max tá sendo bacana aqui, passando experiência pra vocês não terem que se ferrar. Primeiro, comprar ticket de passagem aérea separados. É muito comum quando você vai viajar para um lugar em comum ou visitar mais de um local, você comprar passagens separadas. Por exemplo, Malta. Malta é um lugar que não tem muito voo saindo aqui do Brasil, então os voos que tem são um preço considerável. Então, por exemplo, em vez de você comprar uma passagem direto para Malta, você compra uma passagem para Paris e depois, separado, você compra uma passagem Paris-Malta. Porém, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre recomendava nesses casos você comprar a passagem com um dia de diferença. Como assim? Se você for chegar em Paris, por exemplo, na sexta, comprar essa passagem Paris-Malta no sábado, porque vai que o voo é cancelado, adiado, sei lá. Você perdeu sua passagem Paris-Malta. Você não vai conseguir usar sua passagem Paris-Malta, vai ter que pagar multa, vai ter que ter dor de cabeça além do atraso, do adiamento, de também fazer a mudança da sua outra passagem. Porque quando você compra o trecho completo, Rio-Malta, Malta-Rio, que fosse, São Paulo-Malta, se acontecesse algum tipo de atraso nas escalas, nesse trajeto, a companhia aérea teria que arcar com a indenização, te recolocar num próximo voo, ela teria todas essas obrigações. Você comprando a passagem separada, não tem isso. Então é bom você se programar bem, porque dependendo da diferença de valores, vale a pena, mas tem que ser muito bem programada. Sem contar a questão de franquia de bagagem, que em voos internacionais a franquia de bagagem, o limite no caso, é maior do que em voos domésticos. Então você viaja com 2 malas pra Paris, aí na hora de viajar pra Malta, tipo, não, você não poderia viajar com 2 malas. A franquia de bagagem é só uma mala. Aí você tem que pagar excesso de bagagem, que normalmente é caro. Aí valeria mais a pena você comprar o voo direto, você tá tendo dor de cabeça. Toma cuidado. Segundo, não verificar direito a localização da sua acomodação. Quem nunca lá tava programando a viagem com orçamento pior que açougueiro em feira vegetariana. Já procurou alguma vez hotel na internet? Procurando aquela acomodação super barata só pra você cair morto porque você já gastou horrores na passagem. Aí pá, você viu aquela acomodação que é metade do preço da restante e ela fica perto do centro da cidade. Aí você chega lá, ela é tudo menos perto, até minha dignidade tá mais perto daquele local. O lugar é de difícil acesso, as coisas são estreitas, é escuro, não tem nenhuma facilidade por perto. É complicado, você não pode se guiar simplesmente pela uma distância, você tem que ver realmente as vias de acesso até aquele local. Quando acontecer esse tipo de situação, você não for procurar em algum lugar que seja o centro ou o point da cidade, procura direitinho, vai no Google Maps, Google Earth, sei lá, vê a vizinhança, vê as facilidades, tudo que tem em volta. Pra você não cair nessa de 20 minutinhos de distância de carro do centro da cidade. Porque, cara, 20 minutos de distância de carro é ótimo pra mim aqui no Rio. 20 minutos é aqui do lado, show. Pra vários lugares, 20 minutos é outra cidade. Aí depois vai que você tem que gastar mais com táxi. E depois tem problema pra programar qualquer tipo de atração, passeio que seja mais complexo. E acaba gastando mais com transporte e podendo ficar mais bem localizado, no lugar mais conhecido, mais seguro. Sempre eu vou analisar isso. 3. Hesitar em utilizar o transporte público da cidade. Muitas pessoas acabam quando viajam, até mesmo pela relação com os benefícios de comodidade, tempo, etc., acabam querendo usar mais táxi ou esses transportes particulares. Mas nem sempre vale a pena. Em cidades grandes, por exemplo, Londres, Paris, Nova York, é muito melhor você comprar pacotes diários, semanais do metrô ou até mesmo usar as bicicletas públicas. Além de ser mais em conta, muitas vezes você consegue economizar no tempo. Porque não é só no Brasil que tem trânsito, tá, gente? Esses lugares também tem trânsito. Você usar o metrô, vias expressas, acaba sendo melhor. Não só pro seu bolso, mas você também acaba conhecendo o estilo de vida local de verdade, apreciando mais a cultura. Claro que tem algumas situações, tem alguns lugares que você vai visitar que você tem que usar táxi, você tem que alugar o carro. Miami e Los Angeles, impossível você não alugar um carro. Mas dependendo, vá por mim, confia. Transporte público é uma opção bacana. Em quarto lugar, não se preparar para passar pela inspeção de segurança do aeroporto. A gente muitas vezes pré-assume que os profissionais dos aeroportos, eles sabem de tudo, todas as regras, então a gente simplesmente obedece. E não é bem assim, né? Errar é humano, eles também são humanos, essa história toda. Uma coisa que acontece direto, eles vão e confiscam algum líquido seu. Cara, líquidos, se estiverem em frascos de até 100 ml embalados em plástico transparente, você pode levar na sua bagagem de mão. Sendo que muitas
muitas vezes até pelo automático o cara vai lá e inspeciona. Já vi muita gente perdendo desodorante, pasta de dente, shampoozinho de kit de viagem. E você tem como rebater isso, você não teria essa dor de cabeça. Poderia chegar pro cara e falar: não. Mentira, não faz isso não, fala de boa. E outra preparação que você pode ter é de não ser o empata-fila, aquele chato na hora de passar pelo detector de metais. Você sabe que vai ter que tirar o notebook na hora que passar pelo raio-x, então coloca aí no compartimento de fácil acesso pra você tirar e colocar. Evita usar acessórios que tem metais, sejam sapatos, cintos, brincos, relógios, pra não fazer o detector apitar, pra que a gente tenha uma viagem mais fluida, mais tranquila, não é mesmo? 5. Economizar indo pro aeroporto mais hipster. Vou dar aqui um exemplo bacana. Eu sou uma gringa e tô procurando um voo pra São Paulo. Eu vou lá no buscador de passagem, coloco São Paulo, opção de todos os aeroportos, porque eu quero economizar a passagem. Então eu encontro lá, o buscador me mostrou uma passagem super barata pra Viracopos. Eu vou e compro a passagem pra Viracopos. Chego lá, não tô em São Paulo, tô em Viracopos. Nada contra Viracopos, tem até alguns amigos que moram lá perto. Mas não é São Paulo. E dependendo da companhia aérea, eles não oferecem transporte até a capital. E eu quero ir até a capital. Eu chego lá, tenho que me virar em outra língua. But the second time I have control the match. Você tá rindo da situação porque você sabe que Viracopos não fica em São Paulo, mas isso também pode acontecer com você. Principalmente na Europa, é muito comum em voos domésticos ter aeroportos menores muito mais afastados. Então você compra uma passagem achando que vai pra um lugar e chega lá, pá! Você não tá nesse lugar. Aí é uma dor de cabeça pra descobrir como que sai de lá, ou senão você gasta mó dinheiro com táxi, que seja. Então você achou uma passagem com aquela sigla que você nunca nem viu na vida, pensa 2 vezes, procura lá, vê onde realmente é aquele lugar, pra depois você não gastar dinheiro e dor de cabeça. Essas foram 5 dicas simples, porém muito úteis pra quem vai viajar, principalmente marinheiros de primeira viagem. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá tendo vídeo direto aqui no canal com dicas super bacanas pra você finalmente conseguir viajar, apesar da crise, apesar do Trump. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye!